Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: Umbanda é para o outro. Vamos fazer uma pequena digressão. De uma maneira geral, o indivíduo, quando procura a Umbanda, ele está num processo de desequilíbrio. Normalmente, a Umbanda não é procurada, principalmente pela primeira vez, por indivíduos que estejam com a sua vida equilibrada, que esteja tudo bem, sua vida organizada, não é o contrário. Então, esse indivíduo procura, ele não encontrou resposta na sua confissão religiosa e em algum momento ele tem indicação, um familiar, um amigo, ele é acompanhado, por vezes ele vai sozinho, ele chega no terreiro de Umbanda. Ele começa a frequentar a assistência, se ele passar pela primeira atendimento, ele simpatizar e começa a frequentar a assistência e num determinado momento ele percebe que a sua vida se reequilibrou dentro daquela causa que fazia ele sofrer e procurar um terreiro de Umbanda. Então houve uma reorganização, uma primeira reorganização na sua vida no sentido psicobiosocial, psicológico, afetivo, emocional, sentimental, se tinha algum problema orgânico de saúde, alguma moléstia, alguma enfermidade, e social no aspecto de relacionamento, intersocial, interpessoal, trabalho, afetividades, famílias. E ele se motiva a continuar frequentando a Umbanda. Então, ele passou por um primeiro estágio que eu digo que é a conversão. Ele se converteu à Umbanda. Ele continua frequentando a corrente e, num determinado momento, um segundo momento, ele se vê diante da possibilidade de adesão à religião. Ele tem um anseio, ele almeja o pertencimento, ele se identifica com a Umbanda e ele entra numa corrente. Ele começa no desenvolvimento mediúnico, Ele tem aí um segundo nível de reorganização da sua vida com profundo impacto espiritual, que ele vivencia os estados alterados de consciência na Umbanda, os transes, ou a sua intuição aumenta, a sua clarividência, quem não é incorporante, e ele tem o seu ori, o seu propósito de vida, a sua coroa mediúnica reorganizada, e ele se fortalece, ele tem uma maior identidade, clareia o seu propósito de vida, amplia-se os horizontes de felicidade, de realização, de abundância, e ele, num outro momento, ele é consagrado, ele está maduro para um médium de aconselhamento, um médium ativo de trabalho. E aí que entra o grande diferencial da Umbanda. Nesse momento que ele rompe esse ciclo, que ele está mais voltado para a sua individualidade, um primeiro momento buscando a reorganização da sua vida, um segundo momento reorganizando-se na sua parte espiritual, já fazendo parte de um trabalho em comunidade, mas ainda com apelo individual, de para si, muito forte. Neste momento que ele começa no aconselhamento, a Umbanda começa profundamente, de forma visceral, a trabalhá-lo para que a sua consciência saia, se rompa, qual crisálida, qual lagarta que se transforma em borboleta, da sua consciência se modifique do eixo fixo do individualismo para o outro, de si para o outro, e começa a perceber o outro, e aí que entra a Umbanda para o outro. A Umbanda, este é o grande impacto e profundo impacto espiritual que a Umbanda tem, que ela leva a nossa consciência da individualidade, que por vezes beira o egoísmo, para o outro. E isso se dá nos aconselhamentos espirituais, e atendendo os nossos consulentes, vibrado em Caboclo, Exu, Boiadeiro, Preto Velho e todas as demais entidades. Me é emblemático o momento que a Umbanda entra em nossos corações e nós equilibramos o nosso individual e a nossa consciência para o outro. Nós mais
nos ocupamos do outro do que nos ocupamos de nós mesmos no nosso dia a dia. Nesse momento, a Umbanda entrou em meu coração. E que momento que se dá esse? Qual seria a grande prova que um médium passa para ele saber se realmente ele está com a Umbanda em seu coração? É aquele momento que o consulente é um morador de rua, é um mendigo que entra num terreiro de Umbanda, é acolhido, fraternalmente passa pela assistência e vai pelo passe. Ele tira o sapato, se ele tem um sapato, ele está fétido porque ele mora na rua ou em albergues, ele não tem um odor bom e você está vibrado em Preto Velho. E Preto Velho dá aquele abraço incondicional nesse ser, consola, por vezes até beija-lhe as mãos. E se você, nesse momento, mantiver a sua passividade mediúnica impassível, sem interferir nisso, e os odores fétidos desse morador de rua não interferirem na sua conexão mediúnica, e você sustentar a manifestação do Preto Velho de forma incondicional, como se fosse um consulente mais aquinhoado, digamos assim, eu posso dizer, eu posso afirmar que neste momento a Umbanda entrou no seu coração. Eu sou Norberto Peixoto, a Umbanda é para o outro, a Umbanda é de todos, o nosso Saravá fraterno. Até a próxima oportunidade, meu irmão.